Fala aí, pessoal, olá a todos. Olha só, vamos ver aqui, vamos falar aqui sobre essa questão de matemática, Enem 2025. Essa questão gerou uma enxurrada de discussões, alguns se espantaram com a questão, é uma mistura de espanto com surpresa ao se depararem aqui com a questão referente a ciclo trigonométrico, por causa que envolve aqui, ó, tangente aqui, ó, a tangente. Olhou a questão, deu uma lida na questão. Não é difícil perceber que aqui se trata de uma questão sobre tangente. E você olha aqui o gráfico que mostra aqui, ele faz aqui, né, uma comparação aqui dessa curva aqui, que é do gráfico, da distância em função do tempo, e ele compara aqui com o formato aqui, ó, do recipiente aqui, ó, dessa parte aqui, ó. Aí ele corresponde aqui, ó, essa parte aqui, né, do recipiente aqui, ó, né? Ele corresponde aqui, ó, com essa curva aqui, ó, que está no gráfico, tá lá. E você tem aqui essa expressão fornecida que está relacionada com o enchimento de água, né, com uma vazão constante, tá lá. Aí ele fala assim, que um recipiente tem um formato, ele tem esse formato aqui, ó, que você vê, que faz com que, ao ser enchido de água com uma vazão constante, tá lá, a distância de lâmina, né, de água, né, da lâmina de água, aqui deve ser da lâmina, a distância de lâmina de água deve ser da lâmina, né, tá lá, ó. Da lâmina, tá aqui, ó, da lâmina de água ao tampo da mesa. Então, aí você para aqui a questão e você dá uma olhada aqui, ó, onde é que fica o tampo da mesa? Ele está identificando aqui, ó, tampo da mesa. Lá na questão mesmo, né, ali, ela impressa, a questão impressa ali, essa parte aqui ficou muito apagada, que ficou assim muito escurecida. Então, eu olhando assim, eu tive que olhar bem, estava escrito assim, tampo da mesa aqui, tá? Aí o que eu fiz? Eu transcrevi a questão aqui, porque eu queria colocar assim, em desenhos diferentes aqui, por exemplo, eu queria colocar, quer dizer, eu coloquei essas duas retas aqui, ó, verticais, ó, que são chamadas de assíntotas, tá lá? Eu coloquei aqui em vermelho, aqui a maioria aqui, tudo aqui na parte de caneta azul, e eu coloquei o gráfico aqui, que eu usei, né, a caneta preta aqui, né, para desenhar aqui, para a gente distinguir, para explicar melhor a questão, ok? Eu transcrevi, ó, fiz aqui a escrita manual, que a escrita manual ela ajuda você a absorver os assuntos com mais êxito, né, com mais eficácia, é isso aí. Então vamos lá. Aí ele fala, a distância da lâmina, então essa distância aqui, D, ela tá aqui, ó, na parte aqui no eixo das ordenadas, né? Então esse D aqui está relacionando a que a gente estuda lá, a gente coloca o Y, tá lá? Que o eixo das ordenadas, e o eixo aqui das abscissas é o X. No caso aqui o X está relacionado ao tempo. Então tá aqui, ó. A distância D da lâmina de água ao tampo da mesa, então tá aqui, ó. O tampo da mesa tá aqui, ó. Tá? A distância, ó, da lâmina de água ao tampo da mesa aqui, ó, vamos ver aqui a lâmina de água aqui, ó, vamos dizer, ó, quando você tem aqui uma lâmina, por exemplo, você bota aqui, enche aqui de água, ó, aqui é uma lâmina, se você preencher até aqui, ó, até o topo aqui, é uma lâmina aqui, ó, quando você tem assim, ó, eu vou encher água até aqui, aí você, ó, pronto, ela foi até aqui, então essa aqui é uma lâmina de água, tá? Aqui que fala, ao tampo da mesa, em centímetros, então aqui, no eixo das ordenadas aqui, ó, já tem que ter essa base, o candidato saber que, lembrando que quando você estuda lá gráfico, isso aqui é o eixo das ordenadas, é o Y, como eu falei, o eixo das abscissas é o X, e tá dado em centímetros, ó, 30 centímetros, ó, aqui, ó, 30 centímetros aqui, ó, por exemplo, tá lá. E, vamos ver, somente em relação ao tempo T em minuto, então no tempo aqui, ó, aqui no eixo das abscissas, que é o tempo, abscissas, o tempo é dado em minutos. Por exemplo, você tem assim, ó, em 2 minutos, né, ó, em 2 minutos aqui, ó, o tempo,
né? A água, ó, foi preenchida até 30 centímetros. Pronto, 30 centímetros aqui, ó. Essa lâmina aqui, ó, de água, ó, 30 centímetros em distância em relação ao tampo da mesa aqui, ó. Que aqui começa aqui como se fosse zero aqui, ó, né? Legal aqui, né, ó. Zero, ó. Começa do zero, por exemplo, foi até 30 aqui, ó. 30 relacionado com 2,5. Já tem que já interpretar o gráfico, fazer a leitura do gráfico. Depois disso aqui eu vou fazer só algumas reflexões, que eu coloquei ali algumas perguntas, ok? Tá lá. Em minuto, de acordo com uma função do tipo. Ó, ele coloca essa função aqui, ó. Essa função daqui, tá? Distância, aqui é a constante K, mais a tangente. O P é período, tempo, né? Tá aqui, ó. Ele coloca aqui e aqui ele fala como se fosse o coeficiente. O coeficiente aqui relacionado a uma incógnita, mas a gente vai ver como é que é. Aí fala, sendo os parâmetros K, P e M números reais para ter variando entre 0 e 4 minutos, ó. Então tá aqui, ó, você tá lendo a questão e você tá falando aqui, ó. Aí você já logo para um pouquinho e vê, ó, entre 0 e 4 minutos aqui, ó, né? Quando você vê aqui entre 0 e 4 minutos aqui, ó, é como se você fosse interpretar como se fosse uma limitação, ó, entre 0 e 4 minutos, ó, pronto. 4 minutos aqui, ó. Por quê? Foi chegar nesse limite, ó. Em 4 minutos, a água, ela chega aqui no topo, ó. Não pode mais passar do tempo aqui, que senão pode, né, o quê? Extravasar aqui, ó. Então, existe um limite, ó, 4 minutos aqui, tá? Conforme ilustrado na figura. Então, tá aqui, ó. Tá lá. Então, qual é o problema aqui nessa questão, a dificuldade de alguns candidatos, né? Eu acredito que poucos candidatos acertaram essa questão, eu não sei, né? Tá lá. Enfim, eu não sei qual o nível de entendimento, se alguns olharam e tiveram segurança de fazer a questão, entenderam a questão. Lá, se trata de uma tangente. Eu estudei tangente lá na escola, ou então no curso preparatório, enquanto que outros estudaram só seno e cosseno, e se surpreenderam porque se deparou com uma questão sobre tangente, aí ficam com aquela ideia na cabeça, mas o que mais cobram na prova de um concurso de vestibular e outros concursos fala mais de seno e cosseno, é difícil falar de tangente. Então, esse que é o problema. É essa cisma que gerou, né, essa cisma, essa real crítica. Ficaram falando, poxa, eu só estudei seno e cosseno e caiu tangente, como é que pode? Pronto, começa assim. Esse que está o erro do candidato que eu vou mostrar para vocês. É por isso que eu fiz aqui a pergunta, ó, para a gente debater rapidinho, tá? Então, deixa eu só continuar aqui para vocês verem. Tá lá. Conforme ilustrado na figura, tá? Na qual estão apresentadas aqui, ó, assíntotas verticais da função tangente utilizada na definição de D, que é a distância. A distância aqui é como se fosse o Y, no eixo das ordenadas, né, em função do tempo, ó, que é o X, ó. Tá aqui, ó. É igual quando você estuda lá na função. Quando você estuda a função, você tem Y, tem X, e que forma uma coordenada. Tá lá. Já começa a ter essa base assim. Vamos lá. E outra coisa que chamou a atenção nessa questão é em relação a essa palavra assíntota. Pronto. Aí mata o candidato. Quando você vê aqui assíntota, aqui, o que na verdade assíntota? Já começa por aí. A sorte que a questão aqui, ela informou direitinho o que é assíntota. A assíntota é isso aqui, ó. São essas retas verticais aqui. Então, se eu fosse falar o que é uma assíntota, a assíntota é o seguinte, a assíntota, ela é ela pode ser uma reta e uma curva, tá? O que acontece? Acontece que ele é uma reta, ela pode ser horizontal e pode ser vertical. No caso aqui, na função tangente, ela é vertical, tá? Que eu vou mostrar na teoria rapidinho para vocês. Porque a assíntota, ela é como se fosse uma reta na qual ela se aproxima de um gráfico de uma função, no caso aqui na função tangente, ó, que é essa curva, tá aqui. E o que você percebe, ó? Essa curva, ela tá indo, ó, de 0 a 4, como diz a questão. De 0, aqui, ó, a 4 minutos. Então tá aqui, ó. Vamos lá, ó, de 0 a 4 minutos. Tá aqui, ó. Esse aqui como se fosse o limite, ó. E aqui ele é pontilhado, tá, ó. Se você for pegar a questão mesmo, a original ali impressa, ela é pontilhada aqui e pontilhada aqui, ó. Tá bom?
Então eu coloquei certinho, copiei certinho conforme ali, ó, pontilhado aqui só para indicar, tá lá direitinho, ok? Pronto. Então a assíntota é uma reta, ela não toca na curva, ela não toca na curva do gráfico de uma função, ela só aproxima, ó, elas ficam assim próximas, mas elas não se encostam uma na outra, ó, não entram em contato. Então significa que por mais valores que você der aqui, ó, e essa parte aqui vai, ó, vai crescendo, ela vai crescendo, mas ela nunca vai tocar nessa reta daqui. Então essa reta é chamada assíntota, é quando ela não toca numa curva, ó. Você pode ver que elas não se tocam nem nesse ponto aqui e nem nesse daqui, ó. Olha só, ó, esse pontilhado aqui, ó. Por mais que você for aqui, ó, você vai aqui, ó, tá lá, e ela vai aqui, ó. Vai aqui, ó. E nunca se tocam. Você pode dar valores do que for, mas elas nunca vão se tocar. Tá aqui, ó. Chegou aqui, ó, pronto, ó, vai, ó. Ela nunca se toca, ó. Então é uma assíntota. Você tem a assíntota aqui na parte negativa do eixo aqui, ó, e esse aqui na parte positiva, ó. E que essa assíntota, quando a reta ela toca no eixo aqui, no caso das abscissas, que é o eixo do tempo, tocou nesse ponto aqui, ó, ele tem um valor aqui. Então esse valor é dado aqui, ó, 5 mais 2π sobre 2. E aqui, ó, na parte negativa, ó, ele vai aqui, ó, aqui, ó, essa assíntota aqui, ó, pronto, era referente a esse valor aqui, ó, a assíntota que é 5 menos 2π sobre 2. Pronto, ó. Então no caso, deixa eu consertar aqui, que na verdade, ó, ela é aqui, ó. Pronto, ela fica aqui, ó, pronto, ó. Entendeu? Tá aqui, ó. Tá aqui, ela é aqui, ó. Pronto. Tá lá. Tá aí. É isso que acontece. Pronto. Tá lá. Foi dada aqui a questão, tá? Então, se eu for resolver essa questão aqui, antes de resolver, eu só quero passar a ideia do seguinte, né? Aí, vamos lá. Eu quero passar a ideia do seguinte, vamos lá. Então, quando você... Vamos lá, então, ó. Pessoal, então é assim, vamos ver rapidamente aqui, né? Vamos lá, o que eu acabei de fazer aqui? Eu peguei aqui, ó, fiz aqui umas perguntas, ó, tá aqui, ó. Perguntas, né? Depois eu vou mostrar aqui para vocês, rápido. Que ele fala assim, vamos lá. Então, quando você vai fazer uma questão, quando você vê aquela questão, ela pode ser fácil, pode ser difícil, e aquela questão, ela pode ser assim considerada como uma base para você dar uma aula, introduzir uma aula por meio de uma questão de concurso, de vestibular e de outros concursos, tá lá. Então, quando você está olhando uma questão, seja o que for, pode ser polêmica ou não polêmica, tá lá. Identificar o ponto central da questão. É a primeira coisa que quando você vai olhar a questão, você tem que identificar o ponto central dela. Então, aí bota assim, ou seja, aí eu botei aqui, ó, 2 pontos, eu escrevi assim, o assunto estudado normalmente em aula. Então, quando você está ali estudando ali um assunto, tá lá? Vamos lá. Essa questão aqui é ciclo trigonométrico, tá? Pronto. Então, quando você já se trata de um ciclo, já viu, ponto central, se trata de ciclo trigonométrico. Aí eu fiz uma segunda pergunta aqui, que ele fala assim, o que se estuda no ciclo trigonométrico? Tá aí. O que se estuda, então, no ciclo trigonométrico? Quando você tem uma aula de ciclo trigonométrico, o que você estuda? Os personagens principais, eu vou considerar os personagens principais, que é o seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente. É isso que a gente estuda, né? Tá lá aquele ciclo trigonométrico ali, tem os ângulos, aí que você passa de graus para radianos, de radianos para graus, tá lá. Tem que saber os quadrantes, quando você tem ali o ciclo trigonométrico, tem um primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? Eu não vou expor isso aqui, só quero colocar a parte dos gráficos, que é rapidamente o período, ok? Vamos lá. Então, o ciclo trigonométrico é isso. Tá lá. Aí a terceira pergunta que eu coloquei foi o seguinte, então qual é a cisma nessa questão? Qual é a real crítica, então, que teve nessa questão? Que é o seguinte, quando o estudante está lá estudando em aula, na escola, ciclo trigonométrico, quais são os assuntos que ele estuda? Ele estuda seno, cosseno e tangente. Tá lá. Seno, cosseno e tangente. Então, se é seno, cosseno e tangente, e quanto que
a gente olha em algumas postagens, ou então até nos cursos preparatórios mesmo, professores, especialistas falam que mas a questão que é muito cobrada mais em prova é seno e cosseno. Esse aqui é o erro. Porque qual é o bom senso? O bom senso fala que se você está estudando ciclo trigonométrico, você vai estudar seno, cosseno e tangente, porque os três têm uma relação. Tá lá. Para você entender tangente, você tem que entender seno e cosseno. Então não faz sentido quando você olha uma questão de tangente, o que tem que pensar? Quando você tem uma base forte, tá lá, você está lá entendendo o que é seno e cosseno, muito bem, você falar todos os exercícios, entende o que é. Então a pessoa que tem uma base, sim, ela não vai se sentir surpresa, espantada quando vê, por exemplo, um assunto de tangente. O que tem que se colocar na cabeça? Na mente, tem que se colocar aqui. Tem que colocar aqui a tangente, ela foi simplesmente a bola da vez. Porque fala, vou estudar só seno e cosseno, não vou estudar tangente não, porque eu sei que não vai cair. E caiu. É por isso que eu falo. Aí eu coloquei assim, então qual é a recomendação mais sensata, mais sugestiva? É você estudar todos os assuntos, ali, todos os tópicos de um determinado assunto. Se eu estou estudando função do primeiro grau, eu vou estudar ali a reta que ela é da função do primeiro grau, aliás, que é a reta, né? Você tem que estudar a função constante, aí você tem que estudar a função linear, né? E função afim, né? A função afim, numa função do primeiro grau, é f de x igual a x mais b, ou y. F de x ou y, que é ax mais b. Só que, então a função afim, ela tem o b. O A tem que existir sempre, né? Porque é o A associado com o X. Que eu vou depois colocar rapidinho aqui no papel, aqui rapidamente para vocês verem. Porque eu considero a função do primeiro grau como ela sendo um pré-requisito para você entender função trigonométrica. Ciclo trigonométrico para iniciar. Você só vai entender ciclo trigonométrico se você estudar função do primeiro grau, né? E função linear, só para completar, para ter uma ideia, função linear, a função linear é quando ela é só ax, não tem o b, né? Justamente o b, ele é uma constante, o b, né? Que eu vou colocar aqui para vocês verem como é que é. Então, essa que eu falei da função do primeiro grau é que é a pergunta assim, que completa com aquela da recomendação mais sensata, né? Qual a boa sugestão como pré-requisito para entender ciclo trigonométrico? Que é a função do primeiro grau. Então tá aqui, ó. Então são essas aqui as questões, ó. Tá aqui, ó. Foi o que eu falei, ó. Coloquei aqui, ó. Ó. Tá lá. E que seria legal essas questões elas serem feitas numa aula, né? Um professor lá do curso de preparatório ou então lá na escola mesmo, utilizar essas questões aqui por causa dessa questão aqui que gerou polêmica, ok? Tá? Então vamos lá. Então, para eu entender ciclo trigonométrico, para entender essa questão daqui, o que acontece? Vamos lá. Eu tenho que pegar aqui, eu pego, por exemplo, um material, ó. Eu tenho o meu material aqui, né? Esse meu material, vamos ver aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver se eu pego aqui a parte que é de quando você estuda função. Então tá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Aí tá lá. Opa, eu pego aqui o meu material, ó, rapidamente para mostrar, né? Eu não vou detalhar nada, né? Rápido. Tá aqui, ó. Pronto. Você tá lá, você tá estudando todo aqui o ciclo trigonométrico. Aí quando você entra aqui nas partes de funções, aí você começa ali, ó. Vamos lá. Aí você tem aqui a função seno. Então tá aqui a função seno, ó. A função seno, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ela é assim, ó, tá? Como se fosse assim a função seno. Aqui é um semicírculo, isso aqui é um outro semicírculo. Ou então semicircunferência e outra semicircunferência. Se você juntar essa aqui com ela, é como se fosse formando uma circunferência, né? E outra coisa, quando você estuda a função seno, ela é aqui, ó. Ela vai aqui, ó. Ela faz isso e faz isso aqui, ó. Pronto, ó. Eu completei, ó, uma volta. Então, quando você fala de período, quando você estuda lá na física, por exemplo, o que é período? É o tempo
correspondente a uma volta completa, quando você estuda lá no movimento circular, lá na física. Então tá aqui, ó. Você tem aqui, ó. Pronto, ó. Tá lá. Eu fiz uma volta completa. Quando o ponto onde foi feita a volta completa, no caso aqui da função seno 2π, nesse gráfico aqui, então isso aqui é o período. É o período 2π. Tá lá. É isso. Entendeu? Aí quando você vai aqui na função, tá lá. Aí tá mostrando aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Aqui e aqui. Então, o período, ele é correspondente a um valor mínimo, né? Onde você tem onde você já dá uma volta completa. E aqui, o que você vê aqui, ó? Aqui continua, ó. Ele dá mais uma volta completa, ó. Então, quando você olha aqui a função seno, foram duas voltas. Então, uma e duas. Por isso que, ó, uma e duas. Então, esse 4π já não é período, ele é um tempo qualquer. Vamos considerar isso então como um tempo. Período, 4π, aqui, ó. Tá? Aliás, período não, tempo, perdão, 4π, porque período é isso aqui, ó. Período é um valor mínimo. É o mínimo que corresponde a uma volta completa. Ó, uma. Pronto, ó, uma. Tá lá. E aí, quando você tem função cosseno, então vamos lá. Se você for pegar aqui a função cosseno, tá aqui, ó. Função cosseno, ó. Ela é assim. Ela faz isso e faz isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Assim e assim, ó. Assim, o que você vê aqui, ó? 2π. Mas isso aqui é uma volta completa? É. Porque se você pegar essa curva, só essa daqui, juntar com essa daqui, ela dá um semicírculo como essa daqui, ó. É como se essa daqui fosse igual a essa e essa daqui fosse igual a essa. Então, juntando essa com essa, ela fica como essa. Aí, quando você junta essa com essa e com essa, não forma uma volta completa, ó. 2π. Tá aqui. Tá lá. Então, essa é a função cosseno, tá? Agora, quando você vai falar de função tangente, tá lá, o que acontece? E olha que eu estou explicando função tangente, né, seno e cosseno, e ainda nem comecei a falar da função no primeiro grau, para você entender isso daqui. Eu já fiz o inverso aqui, foi no improviso, mas vamos lá. Mas aí você se depara agora com uma função tangente, é que eu falo, estudou função seno e cosseno, vamos dizer que você tem a certeza, quase certeza que não vai cair função tangente na prova. Você vai deixar de estudar por causa disso? E se cair? Então a recomendação é você estudar tudo. Ah, mas não tenho tempo, não cabe na minha cabeça, é demais para minha cabeça, é o que a gente escuta por aí, sempre as desculpas, né, que a gente vê. Enquanto que outros, que são poucos, que eu considero a minoria, que não vai estudar seno e cosseno só, vai estudar tangente também. Aí você olha aqui, ó, aqui tá o gráfico, tá lá. Aí você compara com esse daqui, ó. Então eu tô aqui, ó, fazendo o estudo, uma teoria de função tangente e essa daqui, ó, que colocou essa função tangente, ó. Ela é aqui, olha só como é que é a função tangente. Ela é uma curva assim, ó. Assim, ó, pode ver, ó. Ela é aqui, tá? Ó. Na verdade, isso aqui todinha, ó, ela é assim, tá? E não, olha essa daqui, é a mesma coisa, ela é assim. Aqui, ó, ela é aqui, assim e assim. Pronto, pra cá. Tá lá. É nessa função tangente que aparece essas retas verticais aqui, ó, por exemplo. Aqui e essa daqui. Aí você fica pensando, que retas verticais são essas aqui? Elas são as assíntotas. Porque você vê aqui, ó. Mas qual é a razão de haver assíntotas numa função tangente? É que aqui, ó. Você olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui, eu vou pegar uma curva dela aqui. Reparou que ela não toca na assíntota?
Assíntota, ó, é a reta que não entra em contato com o gráfico da função. No caso, o gráfico da função da tangente, que é essa daqui, ó. Ela não entra em contato, ó. Elas só ficam próximas, mas ela não entra em contato, não se tocam. E aqui não se tocam. Da mesma forma que a parte de baixo, ó, elas não se tocam. Aqui, ó, não se tocam, tá? Tá lá. Aí pegou esse tracejado só aqui, mas pegou só a parte de baixo aqui, ó. Elas não se tocam. Você pode, por mais que você vai, ó, elas não vão se tocar. Elas vão só ficar próximas. Então, isso aqui é uma assíntota, ok? E vamos lá. Para você entender tudo isso, aí tá lá. E por que eu mencionei a função do primeiro grau? Eu mencionei a função do primeiro grau pelo seguinte: aqui você tem o y, aqui você tem o x, tá lá. O que é uma função do primeiro grau? A função do primeiro grau, tá lá, a função do primeiro grau, que ajuda você a entender o que é uma função do segundo grau, o que é uma função exponencial, seja o que for. A função do primeiro grau é o primórdio dela, vamos supor, ela é a matéria-prima para você entender as demais funções. Vamos lá. O que é a função do primeiro grau? A função do primeiro grau, geometricamente, ela é uma reta. Por exemplo, eu posso fazer uma reta. Primeiro eu vou fazer uma reta assim, onde ela tem aqui o ponto, né, ó, 0, o ponto de encontro entre o eixo x e o eixo y, que é aqui, ó. E a função do primeiro grau, ela é uma reta, ó. Ela passa pelo 0 e pode acontecer em algumas situações da função do primeiro grau, que você já sabe que ela é uma reta, tá lá? Vamos lá, aqui é o 0. Pode acontecer da função a reta, ela intercepta aqui no 0, mas tem reta que quando você vai fazer aqui, ó, ela vai intercepta num ponto aqui, ó, já acima do 0, ó. Um valor aqui, tá? Um valor aqui, por exemplo, posso chamar esse valor de 5, tá lá? Que é o y. E outra coisa, você pode ver que numa função do primeiro grau, ela é uma reta que intercepta o y e intercepta no eixo do x, ó. Por exemplo, aqui é um valor, como ele está na parte negativa, ó, antes do 0, vou botar como se fosse menos 3. Pronto, tá lá. Então, ela intercepta no 5 e no menos 3. Você pode ter assim e pode ter uma reta que é para cá, né? Você pode ter uma reta, aqui, ó, função do, ó, vamos lá, sistema cartesiano yx, ó, coordenadas, né? Não tem assim? Então, tem uma que pode fazer isso aqui, ó. Pronto. Ela interceptou aqui. Pode acontecer de interceptar no negativo também, não só na parte positiva do y, tá, gente? Interceptou aqui, ó, num x aqui, ó, tá? Pronto. Aí, ó. É isso. Para você entender, então isso aqui eu só estou dando só um rascunho, né? Só aqui uma base, tem que ter uma coisa bem completa, aí tem que fazer uma live só para a função do primeiro grau, né? Tá lá. Pronto, ó. Você encontra aqui, ó, aqui, e pode ser uma reta que você pode encontrar aqui também assim, ó. Por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Pronto, tá lá, ó. Posso aqui, ó, cortou num valor aqui y negativo, olha lá, sem querer a reta interceptou, ó, no mesmo ponto que é para essa reta aqui, ó. Vamos dizer que esse ponto do x é um ponto comum entre ele e ele, tá lá. É por isso que vocês estudam sistema de equações justamente para isso, né? Vamos lá, ó, um ponto comum entre eles, né? Tá lá. Que mais? É isso, tá? Então a função do primeiro grau, vocês entendendo a função do primeiro grau, qual é a função do primeiro grau? Ele é y do tipo ax mais b. Quando a reta ela intercepta o 0 aqui, tá lá? Significa que isso aqui é uma função linear. Então, ele é do tipo y é igual a x. Mas o b sumiu por quê? Então, vamos entender o que é esse b. Aqui, por exemplo, ó, nessa daqui, você vê que a reta ela intercepta num ponto acima do 0 aqui. Esse aqui é o valor do b.
Aí você fica pensando, mas o que é esse valor do B? O valor do B é todo o valor de y que tem como x 0 e o y diferente de 0 aqui, ó. No caso desse aqui que eu tô falando, tá, gente, ó. 0, ó, tá aqui. Onde, ó, tá ali, ó. y5, ó, e o x 0. Fica só o b. Porque se você substituir o 0 aqui, multiplica por um valor aqui, soma e fica só o b. É isso que você vê aqui, ó. Agora aqui é porque ela é 0 e 0. O x é 0. Se você substituir aqui, ó, 0 vezes um valor aqui do A, zerou. Tá aqui, pronto. Ó, 0. Y0, ó. Y0, B igual a 0. Tá aqui, ó. E você tem aqui. Por exemplo, aqui, quando a reta intercepta o valor do y aqui, ó, eu já sei que é menos, por exemplo, eu vou botar um exemplo aqui de um valor. Menos 4. Pronto. Menos 4 aqui, tá lá, ó. Menos 4, tá. Ó, menos 4. A reta interceptor no y menos 4, então eu já sei que o b é igual a menos 4. Porque o ponto onde a reta intercepta no y, eu sei que o x é 0 e o y é menos 4. Então, logo o b é esse aqui. Então, já vou botar o menos 4 aqui. É isso que acontece, tá? Pronto. Uma vez entendido essa questão aqui, aliás, essa aula aqui, que eu fiz logo aqui, você vai conseguir entender a função trigonométrica, assim como outras funções, no segundo grau, exponencial, logaritmo, modular, ok? Então, quando você olha aqui a tangente, o que acontece? A tangente aqui, ó, vamos lá. Numa aula normal de tangente, assim como outras, vamos lá. Você está vendo que a curva aqui, ela vai aqui no zero, ó. Ela intercepta no zero. Igual como eu fiz aqui na função do primeiro grau, ó. No zero. Vai aqui. Daqui a pouco você pega um valor, a reta vai acima, pega um valor aqui acima do zero, ou abaixo dele, do zero, tá? Aqui ele colocou assim, tá lá. Aí tem essa assíntota aqui. Daqui a pouco, ó. Aí você pergunta, mas por que a curva não vai aqui nela? Vai aqui, não vai aqui, mas vai aqui nessa daqui, ó. Aí, ó, a curva vai aqui no π, vai e continua, tá aqui. Aqui nesse caso aqui, ele vai aqui e vai aqui, ó. Pronto, 2π. Daqui a pouco ele não continua, ficou aqui, ó. Pronto. Aí você fica aqui pensando, mas por que isso aqui acontece nessa assíntota, né? Porque quando você está lá estudando tangente ali, diferente do seno e cosseno, vamos lá. Acontece que na tangente é assim. Quando você tem, deixa eu pegar aqui, ó. Tá lá. Quando você tem aqui tangente, que é seno e cosseno, tá lá. Aí você tem o cosseno de x, seno de x e tangente de x. O x aqui é como se fosse um ângulo. Tá lá, um ângulo. Pronto. O que acontece? Vamos lá. Tangente. Aí você começa assim. Quais são os ângulos que nós estudamos no ciclo trigonométrico? Aqui está o ciclo trigonométrico. Aqui, ó. Assim. Aqui e aqui. Tá lá. Quais são os pontos aqui do ciclo trigonométrico? Aqui você tem o zero. Aqui você tem 90 graus. Não é isso que a gente estuda no ciclo trigonométrico? E que em radianos ele é π sobre 2. Daqui a pouco você vem aqui. Esse aqui é 180 graus. E que corresponde a π radianos. Aí você vem aqui, ó. Ó, o ângulo, ele começa daqui, forma aqui, e aqui é 270 graus. Em radianos ele é 3π sobre 2, e depois fecha aqui, ó. Dá uma volta completa, que é 360 graus, que corresponde a 2π. Ó, pronto, tá aí, ó. É isso. E o que acontece? Quando você tem aqui a tangente, aí começa. Quando você tem aqui a tangente, vamos lá. Qual é a tangente de zero aqui? A tangente de zero, vamos lá, começa. Você tem que fazer tangente de zero, tangente de 90 graus,
ou π sobre 2, tangente de 180 graus, tangente de 270 graus e tangente de 360 graus. Então, vamos lá. Se a tangente é seno sobre cosseno, vou fazer uma aqui e na outra eu vou fazer direto para vocês verem. Ó. Tangente de 0 graus é como se fosse seno de 0 graus sobre cosseno de 0 graus. Vamos lá. Começando, tá? Vamos lá? Seno de 0 graus, ele dá 0 sobre cosseno de 0 graus dá 1. 0 dividido por 1, 0. Tá lá. Então, você tem aqui, ó. Pronto. Tangente de 90 graus. Pronto. Olha só. Seno de 90 graus é quanto? É 1. Só que o cosseno de 90 graus é 0. 1 dividido por 0 não existe. Divisão por 0. Pronto. Se não existe, por isso que aqui no π sobre 2 não tem uma curva. Porque no π sobre 2 ou 90 graus, a tangente não existe. Aí pronto, ó, ela fica assim, ó. Ela fica, não existe uma curva que passe por ele, aqui, 90 graus, porque a tangente não existe. Aí ela fica aqui, ó, como uma assíntota, que ela vai servir de referência para quando vier outros ângulos maiores que 90 graus ou menores que 90 graus aqui, e que você vai fazer a curva, ela vai se aproximar aqui, ó, da reta. Essa curva não vai tocar nela. Outras curvas que vierem aqui, ó, nunca vão tocar. Assim como essa daqui não toca, as outras não tocam. Tá aqui, né? Aí você fica pensando, mas por que então que o π, a curva, existe a curva tangente aqui, ó, intercepta aqui. Aqui como fiz, ó, essa aqui interceptou por causa daqui, ó. 0 dividido por 1 dá 0. Tá lá. Vamos ver agora 180 graus. Se você, por exemplo, pegar o seno de 180 graus, ele é 0. E o cosseno de 180 graus, ele é 1. Tá lá. Pronto. Então, por isso que, ó, deu 0, ó. 0 dividido por 1 dá 0, interceptou, ó. No π, que é 180 graus. No 3π sobre 2, olha lá, não tem curva para ele aqui, ó, que bate aqui. Por quê? Porque a tangente de 270 graus, vamos lá. Seno de 270 graus, ele é, vamos lá, ele é menos 1, tá lá? Porque ele fica aqui abaixo, né, ó, no ciclo trigonométrico, tá? Menos 1 dividido por 0, não existe divisão por 0, então não existe. Por isso que não tem curva para ele, ó. Aí vira uma assíntota. Já por 2π, pronto, ó. Aí você tem aqui que é o 360 graus, ó. Tá lá. Pronto. Então, no 360 graus, você pode perceber que ele corresponde aqui, ó, com 0, que é esse aqui, ó, tá? Então, você sabe que a tangente de 360 graus, seno de 360 graus é 0, e o cosseno de 360 graus, ó, 1, ó, 0. Pronto. Tá lá. E correspondeu. Tá aí, ó. Tá? Então, pessoal, é isso que você vê, ó. Tá? Enfim. Então, tá aqui, ó. Aqui tem aqui até uma tabela que mostra, ó. Tangente é 0. Tangente de 90 graus não existe. Tangente de 180 graus é 0. Tangente de 270 graus não existe. Tangente de 2π é 0. Como exatamente fiz aqui. Então, ó, tá aqui, ó. Pronto. É isso. Então, você vê que é isso aqui, ó. Tá? É isso que você vê. Então, vamos lá. O que acontece? Eu vou encerrar a live, que eu quero fazer a próxima live aqui. Eu ia fazer uma live junto com a aula aqui. Como ficou muito extensa a live aqui que eu fiz, eu vou fazer uma próxima live em que vou me dedicar só a essa questão aqui para fazer a live para fazer... Vou me dedicar à próxima live só com essa questão daqui, tá? Porque nessa live aqui agora que eu fiz, eu só dei aqui uma aula para entender,
Tá? Os pré-requisitos, ainda discuti, né? Coloquei as perguntas, que seria ideal isso trabalhar em sala de aula, em escola, então também cursos preparatórios, ok? Então, pessoal, mais uma vez aí, né, eu reforço como é que é importante você ter uma base, né? Como você obter uma base forte, pode ser matemática, física, química, biologia, português, inglês, história, geografia, sociologia, filosofia, educação física, artes e inglês. Tá lá, língua portuguesa, falei, né? Acho que falei. Física, química, matemática, tá lá. Então, eu posso considerar, eu vou mais longe, então. Essa questão aqui de matemática, ela pode servir de exemplo do quanto é importante você estudar todos os assuntos. Não fique se importando, não fique assim cismando, e se esse assunto não cair ou não cair. Não é ideal você ficar dizendo, será que vai cair ou não? Então é melhor você estudar tudo. Para alguns pode ser maluquice, mas isso não é maluquice, né? Você tem que entender que é uma coisa séria, tá? Então, quando você, não importa, eu vou estudar isso aqui, mas isso aqui quase não cai, mas eu vou estudar. E se cair? Porque sabe que questão de concurso, principalmente vestibular, qualquer vestibular que seja, outros concursos, eles são surpreendentes. Eles acabam mudando toda a estrutura, mexe com o nosso emocional. Quando você se depara com exames desse aqui, de questões, uma questão de vestibular, entre aspas, né, na brincadeira mesmo, assim, vamos fazer um meme aqui, mas se fosse assim, na brincadeira mesmo, elas são traiçoeiras. Então significa, essa questão aqui, alguns acham que foram uma questão traiçoeira, alguns candidatos se sentiram injustiçados, poxa, eu estudei tanto isso, seno e cosseno, para depois cair tangente, mas espera aí, por isso que eu falo, ciclo trigonométrico, se você está estudando seno e cosseno, então estuda tangente. E outra coisa, para você entender tangente, você tem que entender seno e cosseno, porque tangente é seno dividido por cosseno. Então, porque não faz sentido você estudar só seno e cosseno só porque alguém fala que cai mais seno e cosseno. Ou então, quando é só você ver o edital. Se você procurar o edital de uma prova de vestibular, de concurso, você vai ver, tá lá no edital, ciclo trigonométrico, já está dizendo, se você vai estudar ciclo trigonometria, você vai estudar seno e cosseno? Não, seno, cosseno e tangente, ainda tem secante, cossecante e ainda tem a cotangente ainda. Você vê, secante, cossecante, cotangente. E aí? Mas cotangente e cossecante não cair, se cair. Então, se é trigonometria, tem que estudar tudo. Essa que é a recomendação que eu falo, tá bom? Então tá aí, pessoal. Tá aí, né? Foi feita aí a discussão aqui, né? Então eu ia fazer aqui a questão, mas eu vou deixar para a próxima live só para essa questão, para não misturar com a live que eu fiz agora, ok? Valeu, pessoal, um abraço e até lá. Valeu aí.